Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e gostaria de meditar sobre o tema: por que os discípulos foram chamados de cristãos? Por que nós somos chamados de cristão? E o texto que eu gostaria de ler é em Atos, capítulo de número 11, versículo 26. Atos, capítulo 11, verso 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, a palavra de Deus diz que Saulo de Tarso, Barnabé e muitos outros estavam em Antioquia e se reuniram na igreja, ensinavam a palavra de Deus. E aconteceu ali algo inédito desde o começo da igreja primitiva. Pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. E quem os chamou de cristãos? Não foi eles próprios, eles mesmos. Eles não se autodenominavam cristãos. Eles não saíam pela rua dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não. Quem chamou eles de cristãos foram as pessoas as quais ouviram eles pregarem na igreja, as quais ouviram eles ensinarem, aos quais viram eles andar pelas ruas, viram a sua procedência, o seu testemunho, os seus caráteres, como eles agiam, procediam, amavam o próximo, andavam e procuravam imitar o Senhor Jesus. Então, pelo fato deles imitarem a Cristo, deles pregarem um Cristo crucificado, um Cristo que era manso, que era amor, que era perdão, e a vida deles na prática era o perdão, o amor, a caridade, o bem. Então aquelas pessoas os começaram a dizer: eles são cristãos porque eles pregam esse Cristo e são parecidos com esse Cristo, são parecidos com Cristo. Por isso, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A questão crucial aqui, nesta hora, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, é: você se considera um cristão? Você diz a outras pessoas: eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu sou um crente em Jesus? Dizer isto é fácil? Pois Jesus disse em Mateus capítulo 7: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará em meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, curei, expulsei demônios. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, queridos, a questão aqui é: se você anda conforme Cristo, se as pessoas podem ver Cristo na sua vida, podem ver que você é parecido com Cristo. Pois a maioria dos cristãos atuais, a maioria dos crentes, dos evangélicos que estão inseridos no cristianismo, não tem nada a ver com Cristo, não tem nenhum parecer com Cristo, nenhuma conformidade com Cristo, pois as suas vidas são totalmente carnais, mundanas, corruptas, pecaminosas, e as suas ações e reações não são conforme Cristo, mas são conforme o mundo, conforme os ímpios, conforme as pessoas que estão dentro do mundo. Diante de situações adversas, elas não agem conforme Cristo, mas agem conforme o mundo age, conforme as pessoas agem, falam as palavras que o mundo fala, se vestem de uma forma lascívia e sensual, agem e têm um comportamento totalmente estranho aos padrões da palavra, da Bíblia, e se colocarem ao lado de Cristo não tem nada parecido com ele. Por isso não são chamados cristãos.
ou quando estão na rua, no trabalho, ou vão para uma outra cidade, não são reconhecidas como cristãos, porque as suas vidas, os seus testemunhos, as suas condutas, compra e não paga, é devedor, compra, mau caráter, e depois vem dizer que é cristão. Não é cristão, não se parece com Cristo, porque não há honestidade, não há bom testemunho, não há boa reputação, não há vida no altar, não há vida com Cristo. Então, se nós queremos ser chamados de cristãos pelas outras pessoas, não se autodenominar, porque autodenominar-se cristão é fácil, falar-se que é crente, que é evangélico é fácil. O difícil é na prática se comportar e se portar como um servo de Deus, como um filho de Deus, como um cristão autêntico. E o desafio para nós, nesta última hora, é se comportar conforme Cristo, é andar conforme Cristo, é procurar ter o procedimento conforme Cristo. Porque pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos pelas pessoas de fora, porque eram parecidos com Cristo. Então procure se parecer com Cristo. Ame mais conforme Ele tem te amado. Perdoe mais conforme Ele tem te perdoado. Procure fazer mais o bem conforme Cristo tem te feito bem e tem feito bem quando Ele estava na terra. Procure imitar o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos nos diz isso. Homens que imitaram o Senhor, quando eram perseguidos, não buscavam a vingança, mas oravam pedindo perdão pelos seus inimigos. Alguns se alegravam, como é o caso de Pedro e João, quando são perseguidos por causa de Cristo. Outros, conforme Paulo e Silas, quando estavam presos na cadeia, eles cantavam e oravam a Deus perto da meia-noite. Então esse é o cristianismo bíblico. Esses são os cristãos bíblicos. Não essa geração atual, que qualquer coisa já quer a mão de Deus pesando sobre o inimigo, que é a vingança. É um desejo egoísta de vingança. Isso não é ser cristão. Então aprenda com Cristo, com os apóstolos, a ser um cristão de verdade, para que Deus possa te abençoar e para que você possa ser achado nele, e sendo achado nele, ter a vida eterna, a vida com abundância, os sentimentos que ele teve. Isto para a glória de Deus. Peça a ajuda do Espírito Santo. Busque ter uma vida de oração, leitura bíblica, estudo bíblico, estar nos cultos, servir a Deus, servir aos irmãos, servir aos próximos, amar os inimigos, ter uma vida diante de Deus de boa reputação, pagando suas contas de dia, buscando ter palavras sim, sim, não, não, buscando ser humilde, ser manso, para que então você possa ser chamado um cristão de verdade. Isto para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quando eu leio essa palavra eu vejo quão longe nós estamos do verdadeiro cristianismo bíblico, o quão longe estamos da igreja primitiva, Senhor, pois pela primeira vez foram eles chamados cristãos porque eram parecidos com Cristo. E tem pessoas, meu Deus, que podem ser chamados de qualquer coisa: caloteiro, ladrão, adúltero, safado, mentiroso, fofoqueiro, fuxiqueira, encrenqueiro, falso profeta, enganador, menos de cristão, Senhor. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, nos ajude, ajude a cada um que está me ouvindo, para que eles possam ser de verdade, de fato, cristãos, verdadeiros adoradores, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.